Vamos embarcar numa jornada épica pelos recantos menos conhecidos do panteão, desvendando 5 deuses da guerra que provavelmente você não conhecia. Sem mais delongas, bora descobrir quem são essas divindades guerreiras. Hachiman, o deus da guerra e protetor divino do Japão. Na vibrante mitologia japonesa, Hachiman, conhecido como Hachiman-jin ou Yahata no Kami, assume um papel marcante como o deus do arco e flecha, além de ser frequentemente associado à guerra. No entanto, sua influência transcende os campos de batalha, sendo mais precisamente designado como o deus protetor dos guerreiros. Esta divindade única incorpora elementos tanto do shintoísmo quanto do budismo, tecendo uma rica tapeçaria espiritual na cultura japonesa. O nome Hachiman carrega consigo um significado intrigante: Deus das 8 bandeiras. Essa designação remonta às 8 bandeiras celestes que simbolizaram o nascimento do divino imperador Ojin, conectando Hachiman diretamente à história imperial do Japão. Sua presença como o protetor divino do Japão e do povo japonês ressalta sua importância além do cenário militar, abrangendo o papel crucial que desempenha na salvaguarda espiritual da nação. Hachiman muitas vezes é representado simbolicamente pela pomba, que serve como seu animal mensageiro. Essa conexão com a ave ressalta a dualidade dessa divindade, pois além de seu papel nas artes da guerra, ele era adorado pelos camponeses como o deus da agricultura, e pelos pescadores que depositavam esperanças em suas redes cheias de peixes abundantes. A complexidade de Hachiman transcende as fronteiras entre shintoísmo e budismo, destacando-se como uma figura venerada desde os tempos antigos. Na religião shintoísta, suas lendas estão entrelaçadas com a figura histórica do imperador Ojin, filho da imperatriz consorte Jingu, datando do século III. A fusão dessas tradições proporciona um entendimento mais profundo da riqueza espiritual e cultural que Hachiman aporta ao panteão japonês. Em resumo, Hachiman não é apenas o deus da guerra, mas uma divindade multifacetada que personifica a proteção, a espiritualidade e a conexão com a história imperial do Japão. Seu legado perdura, continuando a influenciar não apenas os aspectos militares, mas também os cotidianos da vida japonesa, perpetuando sua importância em um mundo espiritual repleto de simbolismos e tradições. Maru, o deus da guerra celestial dos Maori. Maru, para os Maori, é mais do que apenas um espetáculo celeste. Ele é tratado como um atua, um ser sobrenormal, uma espécie de astro rockstar que faz aparições especiais no firmamento. Assim como cometas, arco-íris e relâmpagos, Maru é visto como a forma visível de uma divindade. E os Maori sabem. Quando ele aparece, é hora de se ligar. Esse deus celeste era invocado e apaziguado quando os Maori precisavam de uma força extra para ajudar ou proteger o povo. Era tipo chamar o super-herói local para a ação. Se uma vila precisasse de um escudo celestial contra influências negativas, Maru era o cara. Mas não para por aí, galera. Além do show celestial, os Maori tiravam presságios dessa maravilha cósmica. Se Maru surgisse no céu como um arco atrás de uma equipe guerreira em movimento, era sinal de boa sorte. Se a aparição fosse meio esquisita, meio faltando algo, azar à vista. E adivinhem só? Maru não era só um rostinho bonito no céu. Ele também tinha seus videntes humanos. Os oráculos de Maru entregavam previsões por meio de pessoas que serviam de canal para o deus da guerra cósmico. Ah, e tem mais. Maru tem um histórico meio complexo de relação com outros deuses, especialmente com Haer e Kahukura, as formas personificadas do arco-íris. Dizem por aí que eles eram um trio inseparável, mas algo aconteceu, e rolou uma separação meio dramática. Então, da próxima vez que avistar uma luz celeste piscando no céu, saiba que Maru pode estar dando um alô lá de cima. E se você estiver nas terras Maori e vir o demônio vermelho brilhando, não entre em pânico. É só o Maru, indicando que algo meio sinistro está para acontecer. E se você for um especialista nisso, bom, é melhor começar a fazer um ritual para afastar o perigo.
Kratos, o titã musculoso que mantinha a ordem no Olimpo. Ao contrário do que muitos imaginam, Kratos, o deus da guerra, realmente existiu na mitologia grega, mas ao contrário do famoso protagonista do jogo God of War, em sua versão mítica, ele servia Zeus, e era seu irmão ao invés de ser filho. Imaginem um cara musculoso, com uma expressão séria e uma determinação que fazia até mesmo os deuses tremerem nas sandálias. Esse era o Kratos. Ele era o titã, filho da poderosa Estige e do imponente Palas. A família não era pequena, não. Além de Kratos havia Zelo, o irmão da rivalidade, Nice, a irmã da vitória, e Bia, a irmã do ódio. Uma turma e tanto, né? Kratos era basicamente a personificação do "vamos resolver isso na base da força". Se havia alguém para impor ordem no Olimpo, esse cara era o Kratos. Ele era como o segurança dos deuses, sempre pronto para punir quem desafiasse a autoridade divina. Nada de papo, só ação. Uma das histórias mais famosas envolvendo esse titã durão é a saga de Prometeu. Imaginem só. Prometeu, um titã ousado, rouba o fogo dos deuses para dar aquela ajudinha básica para os humanos. Zeus, o chefão do Olimpo, não curtiu muito essa ideia e decidiu dar uma punição à altura. É aí que entra o Kratos, junto com seu parceiro de forças, o Bia. Eles foram os caras encarregados de prender Prometeu na famosa rocha no Monte Cáucaso. A pena. Todo dia, uma águia devorava o fígado dele só para se regenerar e começar tudo de novo à noite. Parece um castigo bem hardcore, né? Essa história não só mostra a brutalidade de Kratos, mas também como ele era essencial para manter a ordem divina. Não era para brincar de desafiar os deuses, não, senhor. Apesar de não ser o deus mais famoso do pedaço, Kratos tinha sua importância. Ele garantia que as coisas não saíssem do controle no Olimpo, garantindo a supremacia dos deuses sobre humanos e outras criaturas. Huitzilopochtli, o deus asteca da guerra que brilha como o sol, Huitzilopochtli. O nome pode ser difícil, mas o poder desse cara é ainda mais impressionante. Imagina só, Huitzilopochtli é filho de Coatlicue, que significa a da saia de serpente. Já dá para perceber que a família não era do tipo comum, né? O nome dele, Huitzilopochtli, quer dizer o colibri azul à esquerda. De boa, eu também fiquei confuso, mas esse deus era responsável por guerra, tempestades e nada mais, nada menos que o sol. A história do nascimento dele é digna de filme. A mãe dele, Coatlicue, estava fazendo seus lances sagrados na Montanha da Serpente, lá perto da cidade de Tula. Aí caiu um tufo de penas de tentilhão em cima dela e pá, Huitzilopochtli estava a caminho. Só que a irmã dele, Coyolxauhqui, e mais uns 400 irmãos não curtiram a ideia e resolveram botar defeito nesse planinho. Mas ó, Huitzilopochtli não estava para papo furado. Ele nasceu e cresceu rapidinho, já se protegendo com uma armadura toda estilosa e azul. Pegou um cetro maneiríssimo em forma de serpente e partiu para cima da irmã, cortando ela em pedaços. Os outros irmãos também não escaparam. Assim, nosso querido deus se tornou o chefe dos astecas, dando uns toques de onde fundar a cidade dos caras. Se você estiver lá pelo México e topar com uma representação do Huitzilopochtli, vai ver um cara todo azul com penas de colibri na perna esquerda e um cetro que é puro estilo, em forma de serpente. Até a águia representa a coragem desse deus incrível. A parada ficava séria quando o assunto era sacrifício. Os prisioneiros de guerra que se cuidassem, porque eles eram os escolhidos para alimentar a força desse deus guerreiro. Badib, a deusa celta do caos e da morte na mitologia irlandesa. Bora falar de uma deusa que não estava para brincadeira nos campos de batalha, a Badib. Também conhecida como o Corvo da Batalha, essa deusa celta era a própria representação do caos e da morte na mitologia irlandesa. Vamos mergulhar nesse universo místico e conhecer mais sobre essa figura incrível. Badib fazia parte do squad temível da Morrigan, a tríplice deusa da morte e da profecia. Mas ela não era qualquer deusa, não.
A mina podia até aparecer na forma de uma velhinha, mas não se engane, porque ela era a portadora da morte, do terror e do medo nos campos de batalha. Pensa numa deusa que não brincava em serviço, era a Badb. Agora saca só essa conexão com as irmãs, Masha, Nemaim e Anand. Todas elas estavam ligadas aos corvos, aqueles pássaros que todo mundo associa à morte e ao mistério. Badb não estava sozinha, era tipo um trio de rock pesado com as irmãs Morrigans. O esquema familiar era cabuloso. A mãe dela era Erdmas, a deusa da agricultura, e o pai nada mais, nada menos que o druida Kailitin. Se liga que Badb era uma deusa casada com Nate, o deus da guerra. Mas espera aí, não acaba aí não. Segundo os mitos, ela também foi casada com o deus Dagda. Essa mulher era movimentada, hein? A Badb é tão relevante que até hoje ela está na jogada, sendo associada a Banshee, essa figura meio fantasmagórica que, segundo as lendas, anuncia a morte. E tem mais, a Badb é como a Leanansi Dé, a mulher fada. Imagina só o tanto de história que essa deusa carrega. Para fechar, Badb não era só guerreira não. Era também uma profetisa de respeito. Com suas irmãs Morrigans, ela formava um trio que botava respeito nos campos de batalha e nas profecias. Badb, ou como se fala em irlandês, Baib, era uma verdadeira lenda da mitologia celta. Espero que vocês tenham curtido esse rolê pelos 5 deuses da guerra, que provavelmente não estavam no radar de muita gente. Se você ficou ligado nesses mitos irados, comenta aí qual deles você achou mais maneiro. E olha só, se você é fã de histórias épicas, deuses poderosos e quer mergulhar ainda mais nesse universo incrível, eu tenho uma dica irada para você. O livro do famoso jogo God of War. É isso mesmo, aquelas aventuras intensas do Kratos agora estão em forma de livro, com detalhes e histórias que vão te deixar ainda mais imerso nesse mundo mitológico. Então, não perde tempo, rapaziada. O link para garantir o seu exemplar está ali na descrição. Garanto que é um tesouro para qualquer fã de mitologia e games. Se joga nessa leitura e vive essa experiência única com o Deus da Guerra. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo mitológico e ativar as notificações. Fiquem ligados porque a hora da mitologia está sempre chegando por aqui. Valeu, galera! Até a próxima aventura!